Olá pessoal, boa noite, meu nome é Thiago Wolff da Costa. Eu decidi fazer uma coisa realmente diferente, né? Fiquei cansado de digitar um monte de palavras a respeito daquilo que eu acho interessante em política pública de educação. Resolvi gravar um vídeo, né? Fazendo uma leitura de alguns textos. Agora, por exemplo, no momento eu quero fazer a leitura de um resumo que eu fiz de um capítulo, o segundo capítulo do livro do Paulo Renato de Souza, A Revolução Gerenciada. Eu acho que todos deveriam ter em casa esse livro. Ele conta a história dos 8 anos de governo Fernando Henrique na questão da educação. O Paulo Renato de Souza foi o ex-ministro da Educação do governo Fernando Henrique, correto? Então vamos lá, página 20, vamos dar uma pincelada de como foi, né, o susto do ministro ao se deparar com os indicadores educacionais do país. Isso em 95, não faz tanto tempo assim. Uma realidade impactante. Pois bem, em 95, depois de vasculhar todos os dados que eles tinham no Ministério, eles se deram conta de que apenas 88% das crianças entre 7 e 14 anos de idade frequentavam a escola. Bem, esse 88% era uma média nacional, que escondia realidades bastante dramáticas, né? Tanto de ponto de vista da renda quanto do ponto de vista do acesso à escola por região do país. Entre os 20% mais pobres do Brasil, uma em cada 4 crianças não ia para a escola. Isso em 1995, não faz nem 15 anos, né? 15 a 16 anos, correto? Então, entre a população mais carente, aquela que realmente mais precisava de educação e de estar dentro da escola, visto que é também na escola que as crianças se socializam, aprendem não só a questão do aprendizado em si, da leitura e da matemática, mas também a ter modos e a se comportar, né, a entender o que é uma sociedade, hierarquia, esse tipo de coisa. Então, entre as crianças que mais necessitavam estar na escola, né, uma em 4 não estavam, né? Sem falar na possibilidade de alimentação que a escola oferece, que essas crianças também estavam privadas, né? Então, vamos lá. Em relação ao analfabetismo, eles se deram conta que a média nacional de analfabetismo acima de 15 anos de idade era de 16% da população, né? Uma em 6 pessoas com mais de 15 anos de idade, em 1995, não sabia escrever o próprio nome, né? Essa era a mesma proporção, ou seja, 16% de analfabetos na região Nordeste, entre 15 e 19 anos, o que a gente chama de analfabetismo juvenil. Vejam que, em 1995, um jovem entre 15 e 19 anos não sabia escrever seu próprio nome. Esse era o Brasil de 1995. Brasil que há apenas um a 2 anos no caso, sentia a melhoria da questão da renda e do poder aquisitivo de compra de produtos simples como frango, como iogurte, né, através do Plano Real. Era esse mesmo país que tinha uma em cada 6 crianças e jovens analfabetos na região do Nordeste. É como o autor aqui escreveu, né, uma fábrica de analfabetos que funcionava a pleno vapor no país. Pois bem, o problema não era só de cobertura, segundo o ministro, né, do sistema, mas também aí, principalmente, da questão da qualidade, né? E depois aqui ele enfoca a questão do fluxo, de como o Brasil ainda tinha muito aquela cultura da reprovação, né? Mais de 30% repetiam um ano no ensino fundamental e mais de 5% se evadiam da escola todo ano. Uma em cada 3 crianças todo ano reprovava e 5% não aguentava e ia embora. Como consequência, ao chegar ao 3º ano do ensino médio, constatava-se o quê? Que apenas 40% do total de alunos tinha idade adequada, ou seja, 17 anos. Em função disso, vamos lá, o fluxo escolar apresentava deficiências enormes. Menos da metade dos alunos que começavam a primeira série do ensino fundamental concluía as 8 séries desse nível de ensino. E aqueles que concluíam levavam em média mais de 12 anos para fazer. Entenderam? Menos da metade não concluía. E o que concluía levava 12 anos.
Então, acredito que a maioria até que concluía nem ganhava o título de ensino fundamental, já ganhava mesmo o prêmio de honra ao mérito, o prêmio de herói, esse tipo de coisa. Ou seja, concluiu o ensino médio, ou ensino fundamental, desculpem, com 18 anos de idade. Sem condições econômicas de prosseguir os estudos no ensino médio, eles ingressavam diretamente no mercado de trabalho, ou seja, a formação de mão de obra desqualificada, né? Pouco ensino, pouco estudo. O problema não era a falta de vagas nos níveis de ensino seguintes, mas a escassez de alunos que tivessem concluído o ensino fundamental em idade adequada para prosseguir os estudos. Duas consequências óbvias: a proporção dos jovens que frequentavam as escolas de ensino médio era baixíssima, menor que a metade das cifras dos países como Argentina, Chile ou México, que nem são países assim tão desenvolvidos, né? São da América Latina, tem um padrão de qualidade de vida quase semelhante ao nosso. E dois, a escolaridade média da nossa força de trabalho era extremamente baixa, pouco superando os 5 anos. E o que falar da qualidade do ensino dos professores? O que você acha que era naquela época? Bem, nós estamos falando de 100 anos atrás, estamos falando de apenas 15 anos atrás, início do governo Fernando Henrique. A qualificação dos nossos professores de ensino básico era muito deficiente. Num conjunto dos que atuavam na educação infantil e nas 4 primeiras séries do ensino fundamental, 1/4 não possuía a qualificação mínima necessária. Eram os chamados professores leigos, que era a maioria no Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Considerando o conjunto dos professores do ensino básico, educação infantil ao médio, menos da metade possuía formação de nível superior. Lembrando que a Coreia do Sul, em 2010, conseguiu atingir o número de 100% de professores com mestrado. Não é à toa que eles têm um poder aquisitivo maior que o nosso. Não é à toa que eles produzem a câmera digital que está filmando o que eu estou dizendo, enquanto a gente está exportando soja, né, minério de ferro e outras iguarias do mundo, né? As informações necessárias para atuar no sistema eram não só defasadas, mas contraditórias. No âmbito da educação básica, além do atraso de 6 anos, cada órgão do Ministério possuía seus próprios cadastros. Cada um achava que bem entendia sobre aquilo que estava delegado a fazer, incompletos e não coincidentes, das escolas brasileiras para realizar seus